Eu queria que você sentasse no seu lugar, fique à vontade aí para abrir a sua Bíblia em João 4 já, para a gente ganhar um tempo. Nós estamos iniciando hoje uma nova série. Nós estamos começando e eu fico particularmente muito empolgado com nova série. Se o pessoal puder acender essas luzes, eu agradeço. Eu fico particularmente muito empolgado com novas séries, porque eu creio que quando a gente tira períodos do ano, meses, as nossas séries costumam ter 3 meses de duração, mais ou menos. Quando a gente tira períodos do ano, 3 meses, 4 meses, para falar sobre um assunto, a gente vai se aprofundando naquilo. O que às vezes acontece é que a gente vai de domingo a domingo pulando de uma ideia para outra, e a gente nunca consegue aprofundar de fato numa único aspecto da nossa vida, e a gente pensa, poxa, eu não estou crescendo, é porque a gente está pensando em tanta coisa, a gente ouve tanta coisa, que a gente não consegue se aprofundar, mas a série dá para a gente essa oportunidade. E no primeiro semestre, nós falamos sobre detox. Quem estava aqui? Quem estava aqui, quem veio nos cultos detox? Nós falamos sobre aquilo que é tóxico, aquilo que nos tira alegria, aquilo que nos tira paz. E agora nós vamos falar sobre prostrados. A nossa série vai ser sobre adoração, e na verdade a gente tentou seguir a estrutura do tema anual da nossa igreja. Só vocês puderem acender aqui, por favor. A gente tentou seguir a estrutura anual da nossa igreja. No primeiro semestre nós falamos sobre reforma, e no segundo nós estamos falando sobre avivamento. Então, a ideia é que a primeira série do ano fosse sobre reformar a nossa vida, arrumar a nossa vida, preparar o altar, para que agora a gente possa experimentar avivamento e novidade, e de vida, e alegria, e devoção. E quem teve a ideia do nome dessa série foi o Fabiano. Ele não está aqui, ele está viajando. E ele me chamou a atenção por uma coisa. Ele falou, Mateus, na Bíblia, quase toda vez que a palavra adoração surge, uma outra surge junto com ela. Prostrar-se. E a ideia é, prostrando-se, adorou. E eu falei, é verdade. Eu fui pesquisar e eu descobri que, na verdade, a palavra adorar na Bíblia é prostrar-se. Então, prostrando-se, adorou é até um pleonasmo. É você dizer, eu caí para baixo, eu subi para cima. Porque adoração é, na Bíblia, prostrar-se. Lá no Antigo Testamento, a palavra mais usada é a shahá, que significa esse ato físico de se dobrar diante de alguém que é maior. No grego, a palavra um pouco mais difícil do Novo Testamento é proskineo, que também significa prostrar-se. Essas são as duas palavras bíblicas em hebraico e grego, que é do Antigo e do Novo Testamento, são as mais utilizadas. Elas têm exatamente o mesmo significado. Então nós pensamos que prostrados seria um bom nome para definir o que nós queremos falar. E a pergunta é, por que falar de adoração? Falar mais de adoração, não é? Nossa, nós já adoramos tanto. Mas eu creio que há muitos motivos para falar de adoração. O primeiro motivo é que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, fala de adoração. A adoração não é uma ideia secundária na Bíblia, ela é central. E o que a Bíblia vai nos dizer é que sem adoração, a gente nunca vai viver a plenitude que Deus tem para nós. Então, a adoração não é uma opção, a adoração não é um bônus na nossa vida. A adoração é a prioridade máxima daquele que anda com Deus, ou deveria ser. Assim sendo, se tem um tema que está do Gênesis ao Apocalipse falando, então nós deveríamos falar sobre isso, certo? Então, o primeiro motivo para a gente falar sobre adoração é que a Bíblia inteira é um livro que fala desse tema, fala de adoração. O segundo motivo é que a gente precisa entender um pouco melhor o que significa esse negócio. Como eu disse, a gente vai de culto para culto, a gente vai de domingo, de terça, de quinta, às vezes sábado também, na IBD, e a gente está constantemente falando, Senhor, eu vim te adorar, eu vim, etc., eu estou aqui adorando ao Senhor, tem o grupo de adoração, mas a verdade é que se a gente não entender bem o que significa adoração, a gente começa a perder o interesse em estar aqui. Você já se pegou num culto dizendo assim, por que eu estou aqui, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui de novo? Já? Eu já. Muitas vezes, mais do que eu gostaria. E nesses momentos eu tenho que lembrar o que é adoração, porque a adoração, entender o que é adoração, me cura do tédio espiritual, da apatia espiritual. Sem você entender o que é adoração, o culto vai ser chato, sem sentido e sem vida. Então nós queremos dar e trazer de volta o significado do que de fato é adoração. O terceiro motivo é que eu creio
que entre nós, eu quando eu falo entre nós, não é entre igreja do mundo, não, igreja aqui, grupo de jovens e adolescentes de São Carlos aqui, falta adoração. Vai dizer, ô louco, que isso, verdade. Eu lidero esse grupo tem acho que quase 6 anos, eu creio. Meu irmão antes era o líder de louvor. Lembra do meu irmão? Lembra a cara dele ainda, gente? Saudade deles. E meu irmão era líder de louvor. E a coisa que mais tirava a paz do meu irmão, e a minha também, era que em inúmeros cultos, nós tínhamos música, nós tínhamos palavra, mas nós não percebíamos a adoração das pessoas. A gente percebia uma apatia, quase uma morte, assim. Ó. Por isso que às vezes eu pergunto se vocês estão vivos, quando eu falo amém, eu falo, amém. Não, vocês não estão vivos. E muitas vezes eu saí dos cultos, dos nossos cultos de sábado, dizendo, cara, o que está rolando? E eu creio que apatia é uma doença espiritual. Sabe, anemia? Anemia é uma fraqueza, falta ferro, né? E a pessoa fica meio fraca, fica sem força. Da mesma forma, apatia ou falta de adoração, falta de devoção, falta de entrega é uma doença. Então esse é outro motivo para a gente falar sobre a adoração. Talvez a maior prova de que a adoração é uma ideia que a gente não entende muito bem é que a gente confunde ela com uma série de outras coisas. Você quer ver? Quando a gente pensa adoração, geralmente a gente pensa fazer alguma coisa. Na maior parte das vezes, cantar. Não é verdade? Não é? Então nós dizemos que nós acabamos de adorar, agora eu vou ouvir a palavra. Então a gente faz uma diferença, porque para a gente adorar é cantar, ou levantar as mãos, ou ajoelhar, ou enfim. E essas coisas têm a ver com adoração, mas elas não são adoração. Ofertar pode ser uma forma de adorar, mas ofertar não é a essência da adoração. Outra coisa que a gente confunde, a gente acha que a adoração é um estilo de música. O pessoal aqui de Tirapina, esse pessoal aqui gosta da música estilo adoração, né? Worship, né? Para os mais empenados assim. Nossa, essa música é estilo worship, assim e tal. Aí tem outra música um pouquinho mais rapidinha. Então essa música é de celebração, né? Aí tem a música de adoração e tem a música de celebração. A celebração é aquela que você pula, que você bate palma, aquela que você faz coreografia. E a de adoração é a que você põe a mãozinha no coração assim e fica assim, fazendo assim. Então nós confundimos a adoração com o estilo de música. Nós confundimos a adoração com uma parte do culto. Como eu disse agora há pouco, nós dissemos, bom, nós temos... Como é que é o culto? Nós temos o tempo de adoração, o tempo de ouvir a palavra e o tempo de ofertar. Ou você chega em alguém e diz, nossa, a adoração hoje foi incrível, né? Nossa, foi muito bom, realmente foi muito bom. Então nós pensamos que a adoração é um período do culto, ou um tipo de culto. Eu vou chamar aqui, ô Léo, vamos lá num culto de adoração que vai ter na minha igreja? Vamos. Aí tem o culto de adoração, o culto de evangelismo, o culto disso e o culto daquilo. Vocês concordam? Sim? Não? A gente então acha que a adoração é uma série de coisas. E a mais legal, ou não a mais legal, mas a mais interessante, é a gente achar que a adoração é ter fortes emoções no culto. Então, se você vir num culto e você não sentiu nada, para você não houve adoração. Certo? Mas se você vir num culto e você chorou, você diz, nossa, hoje eu adorei. Porque a gente entende que a adoração é ter algum tipo de sensação, algum tipo de emoção. E isso não está de todo errado. De fato, a adoração traz a nós algumas emoções, mas a emoção não é adoração. Sabe sentir o arrepio? Isso não significa adoração. Se alguém sussurrar na sua orelha, você vai sentir arrepio também. Não é? Não? Eu sinto. Não falem comigo assim. A gente não precisa de Deus para ter arrepio. Não é? Eu ouvi uma música do Coldplay, às vezes eu sinto arrepio. Eu falo assim, nossa, olha, que música bonita. Eu não preciso de Deus para ter arrepio. Arrepio a gente tem, enfim, outra coisa. Então, ter arrepios não é adorar. Assim, caramba, então o que é, então, né? O que é? Porque se a adoração não é nada disso, então o que é adoração? E essas coisas não são, mas elas são meios de adoração, talvez. São expressão de adoração, mas elas não são a adoração. Vou dar um exemplo. Se, por exemplo, eu estou aqui e eu grito com a Giovana. Gritei com ela.
Isso é raiva? O fato de eu gritar com ela é raiva? Não. Raiva é o estado da minha alma, não é? Quando eu grito, isso é uma expressão da minha raiva, mas não é a raiva. Ou quando eu vou e dou um abraço no Fábio, vou lá e saio correndo e dou um abraço. Isto é alegria? Não, isto é uma expressão da alegria. A alegria é o estado da alma. Vocês concordam? Da mesma forma, eu cantar, eu ofertar, eu fazer algo de bom para alguém, isso pode ser uma expressão de adoração, mas isso não é adoração. Eu chorar, eu me ajoelhar, isso pode ser uma forma de colocar para fora aquilo que está acontecendo aqui dentro. Porque a adoração é uma realidade do Espírito. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que é a adoração? Se a adoração não é nada disso, então o que ela é? E se a gente não entender o que é adoração, a gente pode ter algo trágico. A gente pode vir culto após culto e nunca de fato adorar. Se você não sabe o que é adoração, você pode passar 20 anos indo na igreja e nunca adorar. Você canta, você chora, você se emociona, mas você não adora. Já pensou que trágico isso? Nós não queremos que isso aconteça, nós queremos que cada culto aqui seja um tempo de intensa e verdadeira adoração. E é por isso que nós vamos ter essa série. Como é uma série, então nós não vamos responder tudo hoje. É uma série, então sempre tem novos capítulos. Então a ideia é que você ouça hoje e fala assim, caramba, daqui 15 dias você vem de novo para continuar aprendendo. Então nós não vamos terminar o assunto hoje. Dia 3 de setembro, eu creio que é o primeiro sábado de setembro, estaremos aqui de novo para continuar. Mas hoje nós vamos levantar a parte mais importante, que é entender o que é de fato João 4. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 24. É um texto muito famoso. Jesus está fazendo uma pequena viagem, ele está indo do sul de Israel para o norte, e ele decide passar em Samaria. Samaria era um lugar onde moravam os samaritanos, assim como em São Paulo moram os paulistanos, assim como em São Carlos moram os são carlenses. Então, em Samaria havia os samaritanos. E quem eram os samaritanos? Era uma raça misturada, eles eram misturados. Eles não eram nem judeus e nem gentios. E por isso os judeus, aqueles habitantes de Israel, eles não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos eram um misto. É como se entre o Brasil e a Argentina tivesse um povo ali do mais ou menos do meio, assim, sabe? E aí a gente não curte muitos caras, porque eles são meio que inimigos, assim. Então o povo de Judá, que era a parte sul, nem passava, nem entrava em Samaria. Eles preferiam andar muitos quilômetros a mais até que passar por lá. Mas Jesus decide passar por lá. Ele chega lá, ele está num poço, ele encontra uma mulher. E ele começa a bater um papo com ela, o que é absurdo. Jesus conversando com uma samaritana, mulher. E aí, a partir do versículo 20, eles estão conversando e essa mulher levanta uma questão, eu quero que você me acompanhe. Ela diz, os nossos antepassados adoraram nesse monte, que é o Monte Gerizim, que ficava em Samaria. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a mulher está conversando com Jesus, essa mulher, ela levanta essa polêmica. Jesus, nós devemos adorar nesse monte, Gerizim, que é o monte dos samaritanos, ou nós devemos ir para Jerusalém adorar o monte dos judeus? E Jesus dá uma resposta para ela que é simplesmente incrível. Ele diz, está chegando o momento, que na verdade já chegou, onde tanto faz o lugar onde você adora, se é nesse monte ou naquele. Porque nós vamos começar a adorar em espírito e em verdade. Nós vamos começar a adorar em espírito e em verdade. E quando Jesus fala isso, ele está tocando no ponto central da adoração, ele está tocando na essência da adoração. Jesus não está preocupado em meios, se é no templo, se é fora do templo, se é de pé, se é sentado, se é ajoelhado. Para Jesus, tanto faz, desde que a essência da adoração esteja lá. Se a essência da adoração estiver lá, então você pode adorar no monte, naquele, de pé, sentado, chorando, com o olho seco. O que importa é que você entenda o que é a adoração.
E Jesus fala que a adoração é uma realidade espiritual. Jesus fala que a adoração tem que ser espiritual porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí, para a gente poder entender o que significa a realidade espiritual da adoração, nós vamos voltar um pouquinho na Bíblia. Você não precisa nem abrir, nós vamos voltar a Gênesis. Gênesis 1:1 começa falando de um Deus que é eterno, de um Deus que é antes de todos, maior do que todos e que não depende de ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus decide criar um mundo. Vocês conhecem essa história? Todo mundo já leu? Deus decide criar um mundo. Eu gosto muito de lousa, mas como eu não posso usar lousa, eu trouxe para vocês um desenho. Cadê o desenho? Põe aí para mim, por favor, Gustavo. Esse é o desenho. Deus e mundo. Deus, no momento da eternidade, decide criar esse mundo e essa humanidade. Mas a gente tem que perceber que Deus não é o mundo. Deus é diferente desse mundo. Deus não depende desse mundo e Deus não pertence a esse mundo. Ele é diferente desse mundo, certo? Deus cria, mas ele não vem desse mundo e ele não cabe nesse mundo. Ele é separado da criação. Ele é criador, o restante é criatura. Então, em Gênesis começa a falar que há 2 lugares. Primeiro é a habitação dos homens. É o mundo, é essa terra. É onde tem passarinho, é onde tem árvore, é onde tem riacho, é onde tem fruto. Esse é o lugar dos homens. A gente chama isso de terra ou de mundo. E existe a habitação de Deus, que a gente chama de céus. Mas não é o céu. Deus não habita aqui nas nuvens, tá, gente? Se você não sabia disso, estou te dando essa notícia. Deus não habita aqui nas nuvens. O que a Bíblia chama de céu é esse lugar que é separado da criação, que é o lugar onde Deus habita. E é inacessível para nós. E a gente não consegue entender muito bem esse lugar, porque ele é uma realidade superior, divina. Então, quando a Bíblia fala desse lugar, desse céu, ela usa uma série de símbolos. Arco-íris, trovões, fortes barulhos. O que a Bíblia está mostrando é que aquele lugar, Apocalipse, sabe a sala do trono? Aquele lugar não pertence a essa criação. Deus não pertence a este mundo. Mas o que é mais incrível é que Gênesis vai nos dizer que apesar de não ser deste mundo, Deus faz o seguinte movimento. Passa para mim aí, Gustavo. Deus faz isso. Deus, Criador, forma um ser humano do barro, sopra nele o seu fôlego de vida e começa a habitar com esse homem num lugar chamado Jardim do Éden. A Bíblia nos diz que Deus anda pelo jardim. Deus fala, Deus se relaciona com a sua criação. Apesar de não pertencer à criação, ele decide também fazer morada nesse lugar. Uou! Então a realidade de Deus agora toca e passa também a habitar a realidade dos homens. Então o Éden é onde céus e terra se encontram. Onde a criatura pode encontrar o seu Criador face a face. E aí é que está a chave da adoração. Você quer entender o que significa adoração? Você tem que entender isso. Que o Deus que não pertence a esse lugar decidiu habitar nesse lugar. Eu quero que você se pense agora como Adão, ou se você é uma mulher, como Eva. Imagine você habitando nesse lugar, nesse jardim, onde tudo que você vê foi feito por Deus. Imagina a atmosfera daquele lugar. A atmosfera daquele lugar era tomada pela realidade de Deus. Para Adão e Eva, Deus não era uma realidade distante, tanto que eles não precisavam buscar a Deus, porque Deus já estava ali. Nós, quando nos reunimos, nós vamos buscar a Deus, né? Por quê? Porque Deus não está no nosso mundo. Deus é de outra ordem. Deus é fora da criação. Mas no Éden, Deus habita. Não há distância entre eles e Deus. A Bíblia diz que eles conversam. Então, no Éden, tudo que eles veem, tudo que eles pensam, está cheio da beleza e da glória de Deus. A glória de Deus
é a atmosfera do jardim. Adão e Eva respiram a glória de Deus. Assim como o oxigênio está nesse lugar, no jardim, a presença de Deus era real, contínua. E como é que Adão e Eva vivem? Eles vivem em obediência, eles vivem em louvor, eles vivem em harmonia com Deus. Porque isto é adoração. Adoração é quando a realidade de Deus é tão real, é tão verdadeira num lugar, neste mundo, nessa terra, que nós passamos a viver de acordo com o que Deus é, de acordo com o que Deus faz. Adão e Eva não precisavam buscar a Deus porque eles já estavam na presença dele. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eles viviam e tudo que eles faziam era a expressão dessa glória. Isto é, a adoração. Então, quando Adão trabalhava, aquilo era adoração. Porque como é que ele trabalhava? Ele trabalhava de forma desleixada? É claro que não. Ele trabalhava de forma bela, harmoniosa, frutífera, porque aquilo era a expressão da glória e da beleza de Deus que tomava aquele lugar. Adão não tinha que ir no templo ou no culto para adorar a Deus. A vida de adoração de Adão não era vir uma vez por semana num lugar e levantar as mãos. A vida de adoração de Adão era integral. Tudo que ele fazia era em adoração, era como uma resposta, como uma expressão da glória de Deus que tomava aquele jardim. Então a adoração é quando Deus, a realidade de Deus, toma o lugar onde nós estamos e nós passamos a viver de acordo com a realidade dele, de quem ele é, do que ele faz. Não é à toa que é nesse lugar de adoração que Adão faz o primeiro poema da história humana. E é um poema de amor. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Eu não lembro mais o que ele fala. Porque é nesse lugar onde Deus habita que a vida de Adão e de Eva é uma expressão de gratidão, de obediência e de harmonia. Porque Deus está naquele lugar. O ser humano está rodeado e tomado por essa atmosfera em que Deus está. Então, a adoração não é algo que você faz. A adoração é uma realidade espiritual. É a realidade de Deus invadindo a realidade humana. A realidade da criatura. É quando o Criador toca a criação. Essa realidade espiritual é o que propicia a adoração. Que é eu estar diante da beleza de Deus e eu reagir a isso. Porque Deus é glorioso, Deus é belo. E quando alguém está diante de Deus, essa pessoa adora. O ser humano foi criado para habitar nesse lugar. É por isso que nós chamamos a adoração de um lugar. Porque é um lugar de encontro, é onde céus e terra se encontram. É um lugar onde nós somos criados para viver ali, diante da presença constante de Deus. Você tinha pensado nisso? Que a adoração é quando a realidade de Deus invade a realidade dos homens. A adoração não se trata de cantar. A adoração se trata de uma realidade espiritual. Isso é espiritual. E é a partir daquele ponto de toque que nós passamos a cantar e a viver de uma forma que Deus se agrada. O que acontece, porém, é que Gênesis 3 nos diz que o homem se rebela contra Deus. Ele decide viver separado de Deus. A parte de Deus. A Bíblia chama isso de pecado. É quando o homem corta a sua relação com Deus. Passa aí para mim, Gustavo. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, estão destituídos da glória. Nós estamos separados da glória. Porque o homem nasceu e foi criado para viver diante da glória. Diante da presença. Mas o pecado nos alienou, nos separou. E agora todos pecaram, estão destituídos, separados da presença de Deus. E longe de Deus nós não podemos mais adorar. Porque a adoração só acontece quando a realidade de Deus encontra a realidade dos homens. É por isso que você não pode pedir para alguém que não conhece a Deus adorar a Deus. Ela não pode.
Não é porque ela é burra ou incapaz, é porque ela não pode experimentar essa realidade. O que a pessoa pode fazer é talvez cantar, mas não adorar. Adorar só pode quem está na presença, quem desfruta da glória e quem tem acesso a ela. Então, destituídos da glória de Deus, nosso mundo começa a virar um lugar de dor, de sofrimento, de destruição. Isso é o oposto da vida de adoração. Agora essa é a vida de pecado. Agora já não é mais a adoração à atmosfera do mundo. Agora é a dor. Agora é o ódio. E não pouco tempo depois, os filhos de Adão e Eva, um mata o outro, seu próprio irmão. Por quê? Porque nós estamos agora separados da realidade de Deus. E separado da realidade de Deus, o barro volta a ser o que ele é, barro. Sem o toque do Criador, nós somos nada. E é por isso que nós morremos. É por isso que nós não somos eternos longe de Deus. Porque a eternidade está nele. Sem ele, nós somos pó. E isso permanece por muito tempo, até que Deus envia o seu Filho Jesus Cristo. E o que é que Jesus vem fazer? Ele vem pagar o nosso pecado, amém? Amém? Amém. Para quê? Para quê? Para eu ter os meus pecados perdoados. Não, sim, ok, mas para quê? Gustavo, passa para mim. Para que a gente possa voltar. Então a cruz de Cristo não é simplesmente o pagamento dos nossos erros para que a gente agora possa, ok, meu passado foi perdoado e agora eu posso ser uma pessoa mais feliz. Não. A cruz de Cristo é uma ponte que nos leva para um lugar. Olha o que diz Efésios 2, 16 ao 19. A partir do versículo 16. Por meio da cruz, pela qual Jesus destruiu a inimizade que havia entre nós e Deus. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, Jesus Cristo, tanto nós judeus quanto vocês gentios, temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Então, para que Jesus vem e morre a nossa morte? Só para limpar o nosso passado? Não, para nos dar de novo acesso ao Pai, a Deus. Para que a comunhão espiritual, a realidade que havia no Éden, possa ser recuperada. Para que a nossa alienação, o nosso distanciamento de Deus possa ser desfeito e agora Ele nos reconcilia de uma vez por todas com o Pai. Então é maravilhoso que você fale da cruz. Eu sou quero ser o cara mais cristocêntrico e cruciforme. Eu quero falar da cruz o tempo todo. Porque a cruz foi onde Jesus fez o maior ato de amor por mim. Mas se a cruz é de fato uma ponte, ela me leva para um lugar. E quando eu estou indo para um lugar, eu passo por uma ponte, eu não paro na ponte. Eu continuo andando. O que isso significa? Que muitas vezes você entendeu a cruz e você ama a mensagem da cruz. Você ama o que Cristo fez por você, mas você ainda não tem desfrutado do lugar para onde ela te leva. Acesso ao Pai. Entende? Você se apaixonou pela ponte, você fica lá e você acha que tudo na vida cristã se resume a isso. Até os seus pecados perdoados e as suas culpas lavadas. Não. A vida cristã agora é continuar caminhando para ter acesso àquele que um dia nós perdemos, que é o Criador. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Isso significa que através de Jesus nós podemos recuperar a comunhão que Adão teve um dia. No nosso pecado nós estávamos cegos e surdos para Deus. Nós não podíamos ver a beleza de Deus, nem ouvir as palavras de Deus e nem entender a Deus. É por isso que nós não podemos adorá-lo, porque a adoração é uma resposta à realidade de Deus. Mas agora, por causa de Cristo Jesus e do que Ele fez, nós podemos voltar a adorar. E é por isso que Jesus diz, está chegando o tempo, e de fato já chegou nele, um tempo em que não importa onde você adore, porque aqueles que adorarem, adorarão em espírito e em verdade.
Porque a adoração da qual Jesus está falando não é ir a um lugar, a adoração da qual Jesus está falando é a realidade de Deus, invadir a nossa realidade e nós reagirmos a isso em louvor e adoração. Isto é incrível, isto é maravilhoso, porque isso significa que você, hoje, pode ver a beleza de Deus e pode desfrutar da glória dele, assim como o nosso primeiro pai um dia desfrutou. Você pode andar com Deus, assim como Adão um dia andou. E muito mais, na verdade. Porque nós temos o Espírito de Deus em nós. A nossa posição é muito superior à de Adão. Nós temos o que ele não tinha. Você já pensou o que é você viver uma vida como aquela que Adão vivia no jardim? Andando com Deus? Você já pensou o que é a sua vida ser tomada pela realidade de Deus dia após dia? Você já pensou que a sua vida, o ar que você respira, pode ser tão dominado pela beleza e pela glória e pela graça de Deus, assim como era no Éden? Ou você acha que Deus está distante? Não, em Cristo Jesus, você tem acesso ao Pai. Você já entendeu isso? É por isso que Paulo vai dizer que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Que você pode comer, beber, se divertir na presença dEle. E por que é que nós não experimentamos isso? Porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe. A gente acha que Deus está distante, longe. E a gente precisa ficar gritando para Ele vir. Não, a Bíblia diz que nós já temos o acesso. Ele já nos foi dado. E Ele está nos chamando. E a gente simplesmente não vai. Jesus está falando para essa mulher que por muito tempo as pessoas foram buscar Deus em montes, em templos. Só que elas continuavam distantes de Deus. Jesus diz, chegou o tempo em que vocês poderão adorar a Deus numa realidade espiritual, não só com a boca de vocês, mas com o Espírito. Vocês vão poder desfrutar de Deus como um dia a humanidade já desfrutou. Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Adorar em Espírito não é só adorar com sinceridade de coração. Adorar em Espírito é a realidade de Deus tomar a sua realidade. A glória, a beleza, a majestade, a misericórdia, a justiça de Deus não ser para você algo que você acredita, mas que está distante. Porque a verdade é que às vezes a gente fala de Deus como a gente fala do Saci. Deus, eu acredito em Deus. Mas não é uma coisa que transforma a realidade da sua vida. Você fala de Deus como quem fala de folclore. Deus, e você pensa num Deus distante, longe, que você precisa jejuar muito para Ele se aproximar, e a verdade é que não. A verdade é que o acesso já foi dado e Ele está nos convidando. É por isso que o salmista diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus vivo. Quando eu poderei me apresentar? Ele entendeu que a adoração é ter um encontro com a realidade de Deus. A adoração não é vir num lugar, a adoração é entrar na realidade de quem Deus é. A adoração é você, por um momento talvez, desconectar da criação e se encontrar com o Criador. É você experimentar a eternidade, é céus e terras se tocarem de novo. E você está ali, naquele meio, face a face com o Senhor. A adoração é necessariamente um encontro. A adoração é você ter a sua alma preenchida por quem Deus é. A adoração não é você cantar Deus é bom. A adoração é a bondade de Deus ser tão real em você que você simplesmente explode em louvor. Uma coisa é você cantar que Deus é bom, outra coisa é você experimentar a bondade de Deus. E a adoração é experimentar a realidade de Deus.
não é falar sobre ela. Uma coisa é você dizer, Deus é todo-poderoso. Qualquer um pode dizer isso, até os demônios dizem isso. Outra coisa é você entrar diante do Todo-Poderoso. Você não sai de lá o mesmo. Na Bíblia, todos aqueles que têm um encontro com Deus saem dali como que traumatizados, maravilhosamente traumatizados pela beleza de Deus. A Bíblia fala sobre querubins que estão diante do trono do Senhor, e eles tapam os seus olhos, tamanha é a intensidade da glória de Deus. Eles não estão falando da glória de Deus, eles estão experimentando a realidade dele. Porque adorar é experimentar a realidade do Deus vivo, hoje, aqui e agora. A adoração é ter a alma saturada de quem Deus é. E se você não tiver essa realidade espiritual, você nunca adorou. Se para você a adoração é vir aqui e simplesmente repetir algumas músicas, algumas letras, você nunca adorou. Se no seu espírito você nunca entrou diante de Deus, você nunca adorou. Porque a adoração é experimentar. Não é falar. Quando eu estou diante de alguém, estou diante de um amigo, eu sinto o cheiro dele. Eu percebo as coisas que ele faz. Eu não estou simplesmente falando dele como uma teoria distante, eu estou vendo. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala sobre a nossa alma vendo a Deus pela fé. Olha que incrível. 2 Coríntios 3, 17 a 18, Paulo diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos, vemos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem de Deus, que é o Espírito. Ele fala que nós podemos ver, contemplar a Deus. Você já entendeu isso? Você já contemplou a Deus? De uma tal forma que os seus joelhos tremem e você cai. Porque quando eu penso, por que as pessoas são tão apáticas nos cultos? Isso não se trata de personalidade ou de temperamento, isso se trata de falta de encontro. Isso se trata de falta de experimentar, de contemplar com a sua alma quem Deus é. Isso é falta da sua alma ser impactada pela realidade de Deus. Porque aí a adoração vai ser real, vai ser imediata. É por isso que por isso que o Isaac, ao ministrar louvor, ele está te convidando, ele diz: louve ao Senhor, peça ao Senhor para que a glória dele se manifeste. Porque você precisa buscar isso intencionalmente, você precisa pedir: Senhor, eu quero entrar nesse lugar. Eu quero viver nesse lugar, eu quero viver a partir dessa consciência. Porque nós estamos tão tomados por aquilo que se vê, nós estamos tão tomados pela realidade imediata, pela criatura, pelas coisas criadas, que nós não conseguimos ver e contemplar o Criador. E Paulo está dizendo, nós com a face descoberta podemos contemplar a glória de Deus. E você diz: mas eu não entendo, é porque você está dominado por esse mundo, a sua mente, os seus sentimentos, tudo contemplam só as coisas que se veem. Por que é que geralmente as pessoas que adoram, elas fecham os olhos quando elas adoram? Será que é um cacuete? Será que é um tique nervoso? Não. A gente fecha os olhos porque a gente não quer que nada visível, nada humano, nada criado nos impeça de contemplar e de desfrutar a presença, a realidade de Deus. É por isso que quando você está num momento de louvor, durante a pregação, olhando para os lados, para cima, para baixo, para o relógio e para baixo do banco, é porque você ainda não compreendeu e não experimentou Deus. E aí você fica frustrado que a sua vida com Deus não vai. Claro que não vai. Você não entra diante dele. Você não experimenta a beleza dele.
seu coração está dominado por esse mundo, é claro, você nunca vai sair de onde você está, porque é a adoração, é experimentar a realidade de Deus que nos tira de onde nós estamos, é experimentar a realidade de Deus que capacita a vencer o pecado, a tristeza, o luto, a dificuldade, o medo. Por que é que Paulo e Silas estão numa prisão, algemados, e eles cantam, e as algemas se quebram, e a prisão tem um terremoto? Eles tinham um líder de louvor aqui, tocando? Tinham? Não. Eles tinham alguém dizendo assim, levante sua mão, faça alguma coisa. Não. Só que quando eles fechavam os olhos, Deus estava diante deles. E eles cantam, tendo sofrido chibatadas e chibatadas, porque Deus está naquele lugar. E quando Deus está no lugar, você morre com um sorriso nos lábios. É por isso que Estevão é apedrejado. Enquanto ele é apedrejado, ele está abençoando aqueles que o apedrejam. Por quê? Porque ele está vendo Deus. Ele está vendo. Por que é que você vê pessoas ao seu lado se dobrando em adoração? E você diz, cara, nada acontece comigo. Você está olhando para o que se vê. Deus está te chamando a contemplar Ele. Ele já te deu o acesso. Quando o barro vê a glória, quando o finito vê o infinito, tudo muda. Essa é a realidade da adoração. É Deus invadindo a sua criação. Um irmão do passado, passa para mim, Gustavo, disse a seguinte frase, que a adoração é quando todo o nosso ser é submetido ao ser de Deus. É o despertar da nossa consciência pela santidade dEle. É a alimentação da nossa mente com a verdade dEle. A purificação da nossa imaginação pela beleza dEle. É o abrir do nosso coração ao amor dEle. A rendição da nossa vontade ao propósito dEle. É quando o seu sentimento, a sua vontade, o seu corpo começam a ser nutridos pela realidade de Deus e você começa a responder a isso com louvores e com cânticos e com expressões de adoração, porque a adoração é uma realidade espiritual. Enquanto você não entender isso, você nunca vai desfrutar de Deus e crescer na sua vida com Ele. Deus não quer só que você saiba as doutrinas certas, elas são importantes. Deus não quer só que você leia a sua Bíblia, isso é muito importante. Deus não quer só que você ore, isso é muito importante. Deus quer que você diga, Senhor, invade a minha realidade com a tua realidade. Senhor, eu estou cansado de orar e achar que eu estou falando com as paredes. Eu peço, em nome do teu Filho Jesus, aquele que me reconciliou contigo, invade o meu mundo com o seu mundo. Toca a terra com os céus. Faz desse lugar onde eu estou um lugar de encontro. Isso é adoração e Deus sempre responde com um sim, porque Jesus nos diz que Ele está buscando aqueles que o adorem. Deus está buscando pessoas que entendam o que é adoração e que peçam, Senhor, invade-nos com a tua realidade. Eu não quero só falar da tua bondade, eu quero experimentar a tua bondade como quem come algo. É por isso que a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Não é entender, é provar, é colocar na boca e dizer, de fato é maravilhoso. Provai a misericórdia do Senhor, provai a bondade, provai a justiça, provai a santidade e diga, de fato Deus é bom. Isto é adoração. E Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos ficar de pé agora. Nós vamos cantar mais uma música. Mas eu não quero só que você pense nisso durante essa música. A música é só um meio para. Vamos cantar uma música que é muito conhecida, que se chama Poderoso Deus.
Essa música diz: ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Eu quero que você comece a aplicar isso que você aprendeu hoje, que a adoração não é fazer algo, a adoração é experimentar a realidade de Deus na sua realidade e responder a isso. Eu quero que você diga para Deus: Senhor, me retira do que se vê. Eu não quero somente, sabe, cantar e levantar as minhas mãos, mas o meu coração está distante. Eu estou pensando em qualquer outra coisa. A Bíblia diz que em Israel, na antiguidade, existia um lugar chamado Santo dos Santos. Lá só uma pessoa podia entrar uma vez no ano. Uma pessoa uma vez no ano. Se você não fosse sumo sacerdote em Israel, você jamais entraria no Santo dos Santos. Jamais. O Santo dos Santos era o lugar onde Deus habitava, o lugar onde Ele escolheu fazer a sua habitação. Agora imagina o que era você nascer numa família, sacerdote, e você ser escolhido sumo sacerdote. Imagina centenas de milhares de pessoas que gostariam de ter o seu privilégio, mas elas não têm. Elas não nasceram sacerdotes. Elas não podiam entrar. Mas você sim. E aos 30 anos você era consagrado. E no dia da expiação, chega o dia. Chega um dia em que você vai, pela primeira vez, entrar no lugar onde você nunca entrou. A Bíblia nos diz que o Santo dos Santos era um lugar totalmente isolado da realidade exterior. Quando o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, ele já não ouvia mais o barulho lá de fora. As cortinas tapavam o sol. Elas eram grossas para que tapasse o barulho também. Quando ele entrava ali, os sentidos dele, tato, visão, audição, começavam a ser cheios da realidade de Deus. Ele como que saía desse mundo. Ele como que desligava da criação. A Bíblia nos diz também que Deus mandou que nesse lugar, esse Santo dos Santos, fosse colocado muito incenso. Porque o sumo sacerdote não poderia olhar diretamente para a presença de Deus. Agora imagine você caminhando pelo pátio exterior. É muito barulhento, muita gente. É um dia de muita expectativa. Há barulhos de animais. Ele vai andando. Ele passa pelo primeiro véu. Ele está no lugar santo. Ali há castiçais com luzes. Ali é uma mesa com pães. E agora ele está sozinho. Ele fazia os seus rituais de purificação. Ele trocava as suas roupas. Ele fazia uma lavagem cerimonial. Ele estava se preparando para entrar na presença de Deus. Depois de muita expectativa, depois de muita preparação, ele finalmente passava pelo véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aquele lugar estava cheio de incenso. Uma fumaça tomava aquele lugar. Nada se ouvia, nada, nenhum barulho. Não havia nada para se ver, nenhum estímulo visual. Só ele diante da presença. Todos os sentidos dele dominados pela realidade de Deus. Ele desconectou desse mundo e ele entrou na eternidade. Imagina o que é estar nesse lugar. Imagina o que é estar neste lugar. É incrível. Agora o Novo Testamento nos diz que todos nós temos acesso a esse lugar. Como? Todos nós, pelo sangue de Jesus, temos acesso ao Santo dos Santos, Hebreus nos diz. Que
pelo novo e vivo caminho, nós podemos entrar agora no lugar da presença do Senhor, com o coração sincero, a consciência limpa, para adorar Ele ali. Isso não se faz uma vez no ano, isso não se faz uma vez a cada semana, você pode viver ali. O véu do templo rasgou, você não precisa mais fazer cerimônias, você não precisa mais fazer longas preparações, você pode viver na presença, você pode viver de uma tal forma que a realidade de Deus domina a sua realidade. Você vai trabalhar, você vai se relacionar, você vai dar risada, mas não como os outros. Tudo que você faz para a glória de Deus, na presença de Deus. Imagina o que é você, ao acordar e ao dormir, ser nutrido por quem Deus é. Isso é viver em adoração. Eu queria te convidar a entrar nesse lugar agora. A música é só um meio. O que importa mesmo é que céus e terra se toquem. É que você contempla o Senhor com os olhos da fé. E aí você já não vai mais se preocupar com quem está do seu lado. Tanto faz. Você já não está mais preocupado com as coisas desse mundo. Você entrou em outro lugar. E você já não vai mais se importar em se ajoelhar, ou em levantar suas mãos, ou gritar em alta voz. Você já não está mais nesse mundo, você está em outro. Você está diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você está diante do Eterno. E a adoração começa a fluir. Com palavras sinceras, com sentimentos sinceros, com pensamentos sinceros. E você começa a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Que é isso que Ele é. Deus está nos convidando. Você pode entrar.